Estou aguardando. Boa tarde, talvez boa noite no Brasil. Estou aqui na no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade na visão da psicanálise? A ansiedade é um transtorno que está ligado ao processo, ao complexo narcísico. É como se tudo girasse em torno do Narciso. Já contei a história do Narciso em outras ocasiões, mas vamos repetir aqui a história do Narciso. Narciso é aquele personagem grego que... Agora em Cachoeira, Itapemirim, são 16h12. Quem fala é a Kátia Michele. Boa tarde, então, né, Kátia? Dorinha Batista está assistindo, boa tarde. É que tem o fuso horário, né? Aqui são 13, então 16 que deve ser 13, então é isso mesmo. Então, é o complexo narcísico. Boa tarde, Zélia. É o complexo narcísico. Então, Narciso apaixona-se pela própria imagem e daí tudo tem que girar em torno dele. Então, o tempo passa a ter que nos obedecer. E aí começamos a ansiar pelo futuro. E como nós somos narcísicos, o que acontece? A gente passa a querer viver o futuro. E aí é um problema, porque se a gente sai do presente, que é a única coisa concreta que existe, e vamos para o futuro, perdemos a noção de tempo. E passamos a vagar no tempo. Estamos no futuro, ora no presente, e às vezes voltamos ao passado, com as nossas frustrações. Mas o grande problema da ansiedade é o seguinte, é a inquietação que o cérebro registra no momento em que você anseia pelo futuro. Boa tarde, Renata. Renata de Nova Venécia, compartilha aí, Renata. Sônia Simões, boa tarde, Sônia Simões. Compartilha aí para nós. Então, no momento em que você ansia pelo futuro, veja bem, ansiando pelo futuro, você sai do presente e quer viver o futuro. E viver o futuro é uma coisa extremamente delirante, não é possível viver o futuro. A única coisa real, objetiva que temos é o presente. O resto é delírio da nossa parte. Então, quando você ansia em viver o futuro, você começa a viver o futuro, muitas vezes aquilo que você quer do futuro, Poliana Lessa, boa tarde. Compartilha para nós, Poliana. Aquilo que você quer do futuro não dá certo. Você se frustra. E frustrado, você tem depressão. Então você acaba mergulhando, voltando para o passado. Tentando encontrar albergue no passado. Mas no passado também você não se realiza. Você quer ir ao futuro. E aí você começa a migrar. Né? Às vezes de uma situação normal, natural. Boa tarde, Rita de Cássia. Às vezes de forma absurda. Então você vai ao extremo passado, ao extremo futuro, e é o que vai se chamar bipolaridade, né? E seria bipolar, bipolaridade. Então o problema da ansiedade é que ela faz a gente sair do nosso tempo. E saindo como é um processo delirante, a gente acaba com pressa e acaba não conseguindo fazer as coisas que efetivamente estão no presente. E a ansiedade, ela tem transtorno, ela tem consequências fisiológicas, ela tem somatizações que vão desde uma irritação no corpo inteiro, você começa a se coçar, se coçar, se coçar, e sem nenhuma causa da epiderme, que aí basta um relaxamento para que a irritação passe, até mesmo gastrite. Né? Você começa a ter queimação no estômago e posteriormente uma gastrite, em função da sua ansiedade. O ansioso, ele fica inquieto, e aí ele não deixa ninguém quieto também.
É muito difícil lidar com a pessoa ansiosa. Mais difícil ainda é lidar com a pessoa bipolar. Mas a bipolaridade a gente vai falar no outro momento, porque o bipolar ele tem picos de euforia e picos de depressão. O ansioso não, ele fica eufórico, ele está o tempo todo. Então a ansiedade vem de ânsia, de ansiar pelo futuro, de vomitar pelo futuro, ânsia de vômito, antes de vomitar para o futuro. É como se você estivesse no presente vomitando para frente. Ninguém vomita para frente, para baixo. Então é um processo delirante. Eliano Melo, Ana Lu, boa tarde, Eliane, boa tarde, Ana Lu. Ana Lu já compartilha para nós, Eliane. Então, é esse o processo do transtorno da ansiedade. É a necessidade de ansiar, de viver o futuro. E viver o futuro é impossível. A única coisa que temos presente, que temos real, é o presente. Então precisamos viver o presente. Esse é o processo da ansiedade. A ansiedade vai trazer para nós uma falta de interesse pelo presente. Então a gente vai perder contato com o presente. A gente vai ter, por exemplo, comportamentos simples do dia a dia, como abraçar uma pessoa demoradamente, olhar nos olhos dela. A nossa alimentação, normalmente a gente tende a comer mais, porque quando comemos, não prestamos atenção do que estamos comendo e não percebemos o nível de saciedade do nosso organismo enquanto estamos nos alimentando. O ansioso não consegue dormir, tem crises de insônia. Por quê? Porque ele quer fazer a coisa de amanhã. Então ele já quer fazer amanhã, ele ansia, ele vive o futuro. Ele está deitando na cama hoje, mas ele já está vivendo amanhã. E aí, como é que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que decidir tal situação. Então ele vive o amanhã, ele não vive o hoje. Então ele dorme pensando no dia seguinte, ele levanta pensando no que ele vai fazer à tarde, ele almoça pensando no que ele vai fazer na janta. Então ele nunca está vivendo o mundo real. E é um problema hoje, as pessoas estão muito ansiosas, também por causa do volume de informações que foi colocado para nós. Se a gente lembrar, por exemplo, o que ocorre? Por exemplo, a quantidade de informações que recebemos hoje pela televisão, pela internet, pelos semanários, equivale a 50 anos de informação de um rei na Idade Média. Só para a gente perceber quanta coisa a gente dá. E aí a gente quer ler tudo, a gente quer ficar informado sobre tudo, a gente assiste televisão, entra no Facebook, lê o jornal e não consegue, por exemplo, ler um livro. Porque o livro nos coloca no presente. Então, a Zélia Ferreira é de São Francisco, na Califórnia, Zélia. Muito bom. Então, que bom que a mensagem esteja chegando aí na Califórnia. Estamos aqui, né, em New Jersey, então estamos aqui no mesmo país, no seu país, que é os Estados Unidos. Então, o ansioso, ele não consegue viver o hoje, porque o amanhã é mais importante para ele. Então, a Eliane Melo diz assim, perde o tempo porque não vive o hoje, e o amanhã acaba não sendo vivido também. Porque quando chegar o amanhã, Eliane, o amanhã vai ser o hoje, ele vai perder também. E porque viver o amanhã é puro delírio. Entende? Viver o amanhã é puro delírio. São 13 e pouca da tarde, aí, quer ver, a gente falou aí do horário, são 13 e pouca da tarde, e aí se eu quiser viver, por exemplo, o que vai acontecer às 7 da noite, eu não vou conseguir viver. Não é possível. Eu tenho palestra são 13 aqui, 16 aí, né? Então, às 20 horas, 19 ou 20 horas, eu tenho uma palestra. Então, você já pensou, se eu começar a pensar quantas pessoas vai ter na palestra, como é que vai ser a palestra, quantos livros vão ter que autografar, e se vai ter que fazer prece antes, depois, e como é que vai ser o dirigente, como ele vai me tratar, entendeu? Eu começo a viver o que vai depois, só que agora não é a hora da palestra, agora é a hora de eu conversar com vocês, agora é a hora de eu olhar para você que está aí do outro lado me assistindo. Então, a gente quer viver de qualquer forma o futuro. Isso nos torna ansiosos. E o futuro não quer dizer daqui a um ano, gente. O futuro daqui a 2 horas. O futuro daqui, são 16h20 no Brasil. Então, o futuro pode ser às 18 horas no Brasil, por exemplo. Já é futuro. Então,
presente é 16h20. Boa tarde, Lúcia. Nova Venécia. Então, viver o presente é viver agora, nesse momento, onde você está. Um grande problema, por exemplo, é a tecnologia. Você está com o celular começa a tocar e você está conversando com a pessoa e daí você não sabe o que fazer, porque o celular representa o futuro e a pessoa representa o presente. Então o ansioso normalmente vai atender, vai pedir, me dá licença. Eu tenho tentado fazer o seguinte, tocou o celular, eu olho, vejo quem é e continuo conversando. E depois eu retorno. E pode fazer isso. Mas se quando eu retornar a pessoa não me atender? Paciência, é ela que quer falar com você. Foi ela que te ligou. Então a pessoa que está presente ali na sua frente é o presente. Quem está do outro lado da linha não é presente, é o futuro. Então são detalhes pequenos, né? Eliane disse assim, já fui muito assim. E entendi que perdi hoje. Eu deixava de curtir pela ansiedade e a expectativa do amanhã. Então a gente, quando está namorando, quer casar, a gente quando casa, quer ter filho, a gente quando tem filho pequeno, quer ter filho grande, quer que o filho vá para a universidade. E aí não passa, não para. Eu disse, uma vez eu falei, gente, eu tenho que parar. Eu tenho que curtir os filhos pequenos. Eu tenho que curtir a adolescência deles. Eu tenho que curtir o presente, eu tenho que sentir o presente. Boa tarde, tia Iraci, minha amada tia Iraci. E deve estar em Nova Venécia ou São Mateus. Espero que a senhora esteja bem. Estou aqui comentando sobre a ansiedade. Então a ansiedade é essa ânsia de viver. E aí dá para a gente perceber como a gente é ansioso. Por exemplo, você deita, fecha os olhos. Aí a sua cabeça começa a pensar. E agora? Amanhã eu vou fazer. Será que eu vou fazer tal coisa amanhã? E aí você diz, eu vou dormir. E a sua cabeça continua a pensar. Então, os orientais dizem que nós somos como a nossa cabeça é como se fosse um macaco louco, pulando de galho em galho. Essa é a característica do ansioso. O Léo e Euseni Natalino, a tecnologia colocou as pessoas mais ansiosas do que já eram. É verdade. É verdade, nós ainda não nos adaptamos a lidar com essas ferramentas. Então, por exemplo, o smartphone, para mim, é uma grande ferramenta. Eu uso para escrever meus textos, para publicar, que vão ser publicados nos meus livros. Eu uso para fotografar, registrar. Eu uso para gravar, transmitir as palestras, para transmitir as mensagens, né? Então, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar vigilante, porque senão eu não consigo me desligar do aparelho. Não consigo me desligar do smartphone. Boa tarde, Jaqueline. Jaqueline, minha prima querida. Eu não sei se a Jaqueline está em São Mateus ou se já está em Minas Gerais. Ela mora em Minas Gerais, mas veio recentemente visitar a mãe e a irmã em São Mateus, em Nova Venécia, em função da partida do meu tio Genivaldo para a vida verdadeira, para a parte espiritual. Então, então para você um abraço, Jaqueline, minha querida. Obrigado por me assistir e compartilhe com seus amigos. Então a ansiedade nos tira do presente. A gente não vive. Então, a orientação budista, ela é bem clara. Ela diz assim, quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. E eu acrescentaria, quando você for abraçar, abrace. Quando você for olhar, olhe. Então, quando a gente percebe, e aí fala assim, uma vez eu quando lia esse pensamento budista, eu disse assim, imagina que coisa mais imbecil, veja bem, se é hora de dormir, eu vou dormir. Se é hora de comer, eu vou comer. Mas não é verdade. Quando a gente vai dormir, a gente está ligado no que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não se prepara para dormir. O ideal seria, como antigamente, a gente desligar tudo. Aliás, nem existia, né? Os aparelhos barulhentos da TV, do computador. Aquela luz do computador nos deixa acordado. A luz do smartphone nos deixa acordado. Então, o ideal seria a gente desligar tudo, colocar o smartphone no silencioso, apagar as luzes e deitar pelo menos meia hora antes de dormir. O Edia, lá de Pernambuco, um abraço, Edia, compartilha para nós. Essa seria a postura ideal.
Mas não, a gente liga, dorme já com a TV ligada, tem TV no quarto. E aí a gente quer dormir e quer assistir TV, percebe? Quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue focar numa coisa só. Não consegue focar no presente. Eu quero dormir, mas eu quero ver qual a notícia do que está acontecendo no mundo. Boa tarde, Marluce Dantas, de Recife. Então eu quero fazer as duas coisas, e aí acabo não fazendo nenhuma nem outra, porque eu fico angustiado, porque quero dormir, não presto atenção no filme que estou assistindo, na TV, enfim. O ideal é a gente fazer uma coisa de cada vez. Eu vou dormir, então eu vou desligar a TV. O Léo e a Euseni dizem o seguinte: temos que viver o momento como se fosse o último. Exatamente. Todo momento é único, é o último. Uma vez uma pessoa, boa tarde, meu amigo Mário Fiorentini. Uma vez uma pessoa disse, Aloysio, a vida é única. Boa tarde, Fernanda. Fernanda Vanderlei, lá de Pernambuco. Então, a pessoa disse para mim, Aloysio, a vida é única. E é mesmo. Aquele momento que você está vivendo é único. A troca de olhar, o aperto de mão, a paisagem que te passa pela vista, é único. Então não dá para você fazer outra coisa se você não vive. Uma vez eu levava um amigo para fazer uma palestra em Colatina e passava ali naquela região do município de Serra, no Espírito Santo, e devia ser mais ou menos 5 da manhã. O dia estava nascendo, o sol estava surgindo. De repente o céu fechou e ficou tudo vermelho, como se fosse um vulcão. Lindo, vermelho. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Rosângela Silva. Então, ficou lindo. E naquele momento, então, o meu amigo falou, para o carro. Quase que ele pulou do carro em movimento. E eu parei o carro e ele correu e fotografou. Gente, depois que ele tirou a foto, segundos depois o céu se abriu e a imagem se foi. Quer dizer, ele teve a sensibilidade de captar naquela hora. E é essa a ideia que a gente tem. E é isso que conta pra gente. O que conta pra gente é a troca de olhar, é o abraço, é a palavra de amor, ou a palavra de agressividade. Tudo isso vai ficar. Então é importante que a gente se atente ao que a gente faz agora. Não de uma forma estressante, mas relaxando. Porque quem vive o presente, vive de forma leve. Pesado é viver o futuro. Difícil é viver o futuro. Viver o presente é fácil, gente. Então, quando os budistas falam, na hora de dormir, durma, a gente devia se preparar para dormir. Na hora de comer, coma. Quando a gente for comer, deveríamos comer. E aí a gente lembra do chá das 5 na Inglaterra. Ou mesmo o chá na China, porque os chineses também tomam muito chá. Olha como é que é feito o chá pelos chineses. Eles vão lá, pegam a erva, tocam na erva, colocam do lado, pega uma xícara que não tem asa, é uma xícara sem asa, uma cuiazinha de água, coloca para ferver. Quando a água entra em fervura, que ele ouve o barulho de que a água está em fervura, então ele experimentou a audição, ele apaga, desliga o fogo, pega as ervas normalmente coloridas, ele está usando a visão, põe dentro da xícara e abafa. Ao abafar, levanta um aroma, ele usa o olfato. E depois ele vai tomar, ele vai usar o paladar. Então veja que foi usado todos os sentidos. Isso é tomar um chá. E não tomar um chá como se toma um remédio, porque acha que é um remédio. Quando a gente toma um chá para saborear, para sentir o cheiro, a diferença quando é mais de um elemento dentro daquele chá. Então, quando a gente come, a gente devia comer assim, experimentando cada alimento em separado, depois misturado, e contando cada colherada que a gente come. Uma nutricionista uma vez me disse que uma maneira boa de emagrecer é contar as mastigadas. Eu tentei fazer isso, confesso a vocês que não consegui. Ela disse que eu precisaria mastigar 33 vezes, acho que é um número cabalístico. E, no entanto, quando eu comecei a mastigar, quando chegou pela 11ª, 12ª vez, a minha língua estava tão nervosa que eu acabei engolindo.
Eu cheguei à conclusão que quem mastiga 33 vezes cada garfada realmente emagrece, porque deve dar cãibra no queixo, né? Boa tarde, amigo José Magno Macedo Brasil, lá de Mato Grosso. José Magno diz o seguinte: boa tarde, amigo. Eu, como psicólogo, trabalhei na psicologia esportiva com duas ansiedades. Tem a ruim, mas tem a boa, muito bem. Aqui, aquela que cria a sensação de prazer em desenvolver qualquer tipo de atividade. E deixa eu ver aqui, que mais? Tem um mais aqui que é atividades, profissional e afetiva, e por aí. É, na minha opinião, diz o Magno, né? Sobre isso. Parabéns aí pelo trabalho, é verdade. Bom, as pessoas chamam de ansiedade positiva, Magno, mas se a gente perceber, na verdade, não é ansiedade positiva. Porque, na verdade, é o seguinte, quando o atleta precisa de resultado, não é isso? Você, como psicólogo, preparava ele para o resultado. E também, depois, a frustração, porque muitas vezes ele não atinge o resultado que ele quer. Mas o bom atleta que vai atingir o resultado, ele tem que focar no resultado de cada treino. Ele tem que superar a si mesmo o tempo todo. Então, cada treino ele tem que atingir uma pontuação, uma velocidade maior. Então, ele está vivendo o presente, compreende? Então, quando vai para a prova mesmo, ele consegue fazer com tranquilidade, porque ele já viveu essa prova várias vezes durante o treinamento. Então, na verdade, não é uma ansiedade, é uma vivência focada. Ansiedade é quando você ansia o futuro, quando você quer a medalha de qualquer jeito. Quer dizer, ele pode até querer a medalha, mas a medalha, naquele momento, é secundária, ele está vivendo o agora. Porque se ele ficar pensando só na medalha, isso vai, inclusive, desmotivá-lo a continuar o treinamento, né? Então, quando formos nos alimentar calmamente, se concentrando na alimentação. Porque concentrando na alimentação, eu vou perceber quando eu estou saciado, ou quando eu não posso comer mais, que também tem isso, né? O Ney Matogrosso diz que jamais levanta da mesa saciado. Ele come o que o sustenta. E o ansioso, o que ocorre com o ansioso? Ele come pensando em outra coisa. Então ele vai comendo e vendo a notícia de jornal na TV. O presidente Temer toma decisão. Agora os aposentados só com 65. Ele vai comendo aquela má notícia do presidente Temer. Porque agora no Rio de Janeiro está acontecendo tal coisa. Ele vai comendo. Então ele vai comendo aquelas coisas ruins. E ele nem sabe o que ele comeu. Ele não sentiu o sabor do alimento. E aí ele acaba comendo mais do que devia. É o ansioso. Seja porque ele está vendo televisão, seja porque ele está preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Veja o termo, preocupado. Como a pessoa pode se preocupar? Não existe isso. Isso é delírio. A gente pode se ocupar. Agora, preocupar, isso não existe. É puro delírio. Então, a proposta é ocupar. É essa a ideia. E aí, quando a gente se preocupa, a gente se perde. Mas não tem que pensar no futuro? Temos que pensar no futuro. Isso se chama planejamento. Um planejamento formal ou informal. Mas ainda assim é planejamento. Por que é planejamento? Porque é um plano que você vai perceber do presente. No plano você vai perceber o futuro. Mas você vai ficar no presente olhando para o futuro. É diferente de você viver o futuro. É como o projeto de uma casa, de uma residência. O arquiteto faz o projeto, o plano, o planejamento, a planta. E aí está ali a casa. Mas a casa mesmo, você só vai ter quando começar a construção. Então, até para você poder mexer, etc, etc. Mas você não vai poder sentar na cadeira da sua mesa, que está naquela casa, que não construiu ainda. Entende? Então tem que ter um planejamento. Ninguém pode viver improvisando. O improviso não é saudável. Antes de fazer esse vídeo, eu planejei mais ou menos que aspecto da ansiedade eu iria abordar. Mas não é possível viver o futuro. Isso é diferente. Ocupar com o futuro. Então a preocupação, ela faz mal porque é uma
preocupação, não é um planejamento, não é um plano com relação ao futuro. Isso é diferente. Então, a pessoa ali preocupada, ela acaba comendo mais do que devia, porque ela não sabe o que está comendo. Ansiedade, para mim, é horrível. Diz alguém aqui, deixa eu passar aqui o vídeo. Ansiedade, para mim, é horrível. Pois esperamos algo acontecer e ficamos na espera, diz a Eliane Rossal. Exatamente. Você fica esperando algo acontecer. E sabe o que é o pior, Eliane? Eliane Rossal. Acho que é Rossal, né? Sabe o que é pior, Eliane Rossal? É que também tem o ruim do amanhã. Que esse aqui é, você fica esperando uma má notícia que talvez não venha. Então, se é ruim você esperar a boa notícia e ela não vir e você ficar frustrada, o pior é você esperar uma má notícia, sofrer por aquela má notícia que poderá não vir. E é com relação a essa má notícia que Jesus fala no Evangelho de João 23, 14, 23. Em que Jesus diz assim, observai os pássaros no céu. Eles não ceifam, eles não fiam. Observai os lírios do campo, eles não fiam. E eu digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio. E por que Jesus usa a figura do Salomão? Né, Judas Tadeu? Por que ele usa a figura do Salomão? Porque o Salomão, o rei Salomão era famoso pelas suas vestes, ele tinha muito bom gosto, queria sempre estar muito bem vestido. E aí Jesus continua, se vosso Pai Celestial não deixa faltar o alimento para o pássaro, para o lírio, que são seres superiores, como deixará faltar para vós, seres superiores, ou seres de pouca fé, dizendo que falta fé. Então ele vai mostrar para a gente ali que a ansiedade também é falta de fé no futuro. A gente quer controlar o futuro, entende? É como se nós fôssemos deuses e pudéssemos manipular o futuro, o passado e o presente. E aí Jesus nos convida a entregar para Deus. Não vos preocupeis com o dia do amanhã. É uma análise psicológica, psicanalítica, se quiserem. Não vos ocupeis com o dia do amanhã. Aí ele continua, a cada dia basta o seu mal. Ainda tem isso ainda, a gente fica esperando a má notícia. Mudança de governo, como aconteceu no Brasil, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. A gente fica esperando a má notícia. Isso faz mal. Isso faz mal. Podemos viver o hoje. Podemos fazer o que é possível hoje. Podemos escrever uma carta, mandar e-mails para os senadores, para os deputados federais com quem temos contato. Isso é o hoje. Podemos fazer uma passeata. Isso é o hoje. Agora, não dá para eu esperar o mal do amanhã. Então, a ansiedade tem esse propósito também. Nos faz antecipar o mal que talvez nem tivéssemos que viver. Não está aparecendo na minha tela aqui, pessoal, as perguntas. Então, desculpe aí se estiver fazendo pergunta e eu não estiver respondendo. O Magno diz o seguinte, meu amigo Magno, amigo, o clima de competição faz o atleta ter essa necessidade de ansiedade, porque ele se solta, né? E, vamos lá, deixa eu ver aqui, acabar de ler o Magno, porque ele se solta, é uma ansiedade que trabalhada na arte, na psicologia motivacional. Não é uma ansiedade que a pessoa fica, deixa eu ver aqui, não é uma ansiedade que a pessoa fica, cadê, perdi, pronto. Bom, então, a competição é um problema, né? A competição, na verdade, não é problema, desculpe. A concorrência é um problema. Enquanto na angústia, não saber, apenas sentir, na ansiedade, ao menos temos um foco. Olha, Eliana, não acho que tenha foco, não. Você vai para o futuro, mas não sabe aonde. Sabe por quê? Como o futuro é incerto, você não tem um foco. Você acha que tem, mas não tem.
Então, no caso, o Marco está falando aqui da questão no caso dos atletas, da competição. A competição, pelo menos, tem as regras estabelecidas. E a concorrência, que não tem a regra estabelecida? Né? Que você quer ser melhor que o outro. Melhor que o outro em quê? Não está claro. Então, no caso da concorrência, é pior. Né? Mas eu acho que a melhor competição é quando você faz uma competição com você mesmo, procurando ser cada dia melhor, fazendo hoje melhor do que ontem. E não fazendo amanhã melhor do que hoje, porque amanhã ainda não chegou. Só para a gente refletir essas questões que muitas vezes são colocadas para nós. Grande abraço para você também, Judas Tadeu. Paz e luz e harmonia para você também, meu amigo. Então, a ansiedade é essa tentativa de viver o futuro. E isso realmente nos faz mal. Então, quando você encontrar um amigo, dá um abraço, demoradamente, olha para ele, vive aquele momento, não importa o que vem depois, entende? Se você está diante de um animal, eu, por exemplo, gosto muito de cachorro, deixa ele sentir o seu cheiro, olha para ele, diz uma palavra de carinho, faz um carinho nele. Se for o seu cãozinho, senta no chão. Se for o seu neto, como eu, que sou vovô, escuta ele, olha para ele, porque ele cresce tão rápido. Talvez não pareça ter nada de diferente, mas olha para ele. Se você está diante da pessoa que você ama, diante da sua esposa, do seu marido, da pessoa que você elegeu para viver ao seu lado. E você sai correndo de manhã, chega de tarde cansado e vai assistir TV, ligar o computador, acessar a internet. Olha para a pessoa. E esses aparelhos tecnológicos, smartphone, computador, eles são instrumentos que a gente precisa aprender a lidar com eles. Não é ruim, é a gente que precisa aprender a lidar. Não é radicalizar dizendo eu não tenho computador, eu não tenho smartphone, eu não tenho internet. Não, é aprender a lidar. Então eu tenho tentado fazer o seguinte, acessar o meu e-mail uma vez por dia, acessar o Facebook uma vez por dia. Ainda estou presa ao WhatsApp. O WhatsApp, confesso a vocês que eu tenho sempre olhando o que acontece, quem está mandando recado, quem está tentando falar comigo. Marlene Marques, boa tarde. Então, ainda para mim é um problema a questão do WhatsApp, mas estou me administrando. Vai chegar uma hora também que quem for meu amigo, meu contato no WhatsApp, vai ver que eu só vou olhar uma vez por dia. É esse limite que eu quero estabelecer para mim. Porque, veja, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não estou aqui um padre celebrando a missa, não. Eu estou aqui dividindo com vocês reflexões, conhecimentos acerca da ansiedade. Um grande problema da ansiedade, boa tarde, Ivanete Florindo, lá de Vila Velha. Opa, quase que caiu aqui o celular. Boa tarde, Ivanete, Marlene Marques, boa tarde. Boa tarde, Ana Batista, de Portugal, né? Então, verdade, diz a minha amiga, nem sempre é fácil controlar. Não devemos controlar, devemos relaxar. A vida faz tudo, ela é sábia. Devemos apenas relaxar, tranquilo, não preocupar, não controlar. Então, se aquela pessoa amada olha para ela, cumprimenta, olha nos olhos, né? E eu estou aqui tentando me organizar com relação também à tecnologia. Eu uso muita tecnologia, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, mas preciso administrar isso. Então a ansiedade é exatamente essa vontade de controlar o futuro, essa vontade de controle. A Renata Helena, de Nova Venécia, diz assim, faço exercícios de respiração do yoga para controlar a minha ansiedade, muito boa. Né? Porque quando o ansioso ele respira equivocadamente. Quando a gente então para respirar, puxa pelas narinas, prende um pouquinho e libera pela boca. Quando eu faço isso, eu estou prestando atenção na minha respiração. Eu posso prestar atenção também no meu batimento cardíaco. Ó. Se você ficar quietinho, você vai escutar seu coração batendo. Você vai sentir ele pulsando. Isso é viver presente, tá vendo? Ouvir uma música clássica também ajuda muito. Que a música, quando não tem letra, né? Você não precisa ficar raciocinando. Só
ouvir a música. Eu tenho um material de relaxamento, um material que eu vou transformar em CD. São 17 minutos gravados foi gravado em estúdio. E eu estou disponível para mandar, caso vocês precisem, esse material gratuitamente, gente. É um processo de relaxamento que é bom para dormir, para relaxar quem está ansioso. Estou à disposição. Estar em contato com a natureza é muito bom também. Verdade, Léo, verdade. Aqui, por exemplo, as árvores aqui estão sem folhas, como se fosse outono, né? E aqui é inverno. E a neve, então aquela atenção estar ali me deixa mais tranquilo. Então, a natureza, os exercícios físicos, diz a Ivanete, né? O exercício físico também, a atividade física também ajuda a combater a ansiedade, o transtorno da ansiedade. O fato é que nós temos vários mecanismos que nos ajudam. A yoga, o tai chi chuan, o exercício de respiração, a atividade física. Mas tudo isso focado no presente. Porque tem gente que vai para a academia também, está lá malhando e a cabeça está... Né? Então é focar no presente. Isso é vencer a ansiedade. Foco no presente. E deixar o futuro na mão de Deus. O futuro pertence a Deus. Né? Então, a Marlene Marques diz que abraçar e beijar crianças caninas e felinas e humanas também ajuda, faz a gente relaxar. Isso perceberam a expressão? Relaxar. Entregar. Fica leve. Se entregar. Fica leve. Eliane Souza, boa tarde, Ediane Souza, boa tarde. Ediane, inclusive, gosta de animais, né? Então, meus amigos, eu vou me despedindo de vocês. Eu tenho uma novidade hoje, Ana Batista também. Eu tenho uma novidade hoje para vocês. Olha só, eu vou sortear um dos meus livros. Para participar desse sorteio, você tem apenas que colocar o seu nome aí nesse vídeo e dizer qual é o livro que você quer. Eu ainda não sei como é que é feito o sorteio pela internet. Eu vou pedir meu filho para me ajudar. Né? E aí, terminado o sorteio, a pessoa sorteada, eu vou olhar qual foi o livro que ela pediu. Se ela não disser o livro, eu vou escolher o livro para ela. Né? Eu vou sortear o livro e mando para ela. Inclusive para fora do Brasil, viu, gente? Eu vou mandar mesmo que for para fora do Brasil. Então, quem assistir esse vídeo, coloca lá no comentário o nome e o livro que quer ganhar, que eu vou fazer um sorteio entre essas pessoas. Esse sorteio, hoje é dia 17, eu chego no Brasil dia 25, dia 24, esse sorteio eu vou fazer dia 28, né? Que é o dia que encerra o mês. E aí quem ganhar, eu vou enviar esse livro impresso, livro de papel, para você poder folhear, não é livro digital não, que eu tenho, meus livros também estão disponíveis no Amazon.com, você pode comprar lá o livro digital, mas eu vou sortear um livro de papel, e vou enviar para aquele que solicitar também o CD, o áudio, né, que eu gravei a respeito da ansiedade para ajudar no relaxamento, tá certo? Então, e aí eu vou dizer aqui quais os livros, que nem todo mundo sabe os livros que eu tenho. Eu tenho 15 livros publicados. Eu vou dizer quais os que eu tenho, quais os que não estão com a edição esgotada. Por Entre as Dores já está esgotado, então tem Inquietações Íntimas, Terapêutica do Perdão, Desafios da Alma e Convivências. Esses 4 eu tenho. Tá? Os demais estão esgotados, e agora vai ser lançado o Influências, mas o Influências eu não tenho, então esse eu não posso mandar, esses 4. Vamos lá, Terapêutica do Perdão, Convivências, Inquietações Íntimas e Desafios da Alma. Um desses 4 você tem que escolher para eu poder enviar para você. Tá? Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas possíveis, porque a nossa ideia com esse trabalho é espalhar esses conhecimentos acerca da psicanálise, não são com fundo religioso, é com fundo psicanalítico, e ajudar as pessoas, né,
a Marluz está dizendo que é convivências, a Giane Altoé que é a terapêutica do perdão, tá vendo? Já começou. E aí eu vou fazer o sorteio. E esse sorteio parece que é feito online, não sou eu. Pego os nomes e aí a gente joga dentro do local lá, vou ver com o meu filho como é que funciona e a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado aí pela audiência, compartilhem. A Renata Helena disse que quer desafios da alma. Tá? A Ana Batista não decidiu ainda, mas ela vai colocar lá o nome, senão eu escolho. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço, meus amigos. A Sônia Simões está dizendo terapêutica do perdão. Isso aí, vai anotando aí. Tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus os abençoe. Deus nos abençoe. Tá? Viva com leveza. Viva confiando em Deus. Vivendo o presente. Não se preocupando com o futuro. O futuro a Deus pertence. Tá bom? Fiquem com Deus. Marlene, pode deixar. Marlene dizendo que é porque eu que escolho. Fica com Deus, Marlúcia. Um abraço a todos. Um abraço, Ana Batista, eu vou escolher. Ivanete também, um abraço, querida, eu vou escolher. Fiquem com Deus. Um grande beijo, queridos amigos.